Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez com a gravação do Projeto Tester. E se você já viu outros episódios dessa saga, não perca por esperar esse episódio, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre analista de acessibilidade, o que faz, né? E se você ainda não viu os outros episódios, segue aqui no canal que você vai ver todos os episódios com mais de 20 cargos dentro da área de teste de software. Então hoje aqui a gente vai falar com o grande e querido amigo Bruno Pules. E aí, Bruno? Fala pessoal, boa Beleza? noite, tranquilo, boa noite João, boa noite pessoal que está aqui. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho e desmistificar sobre esse cargo, né? Analista de acessibilidade, o que nós fazemos, o que nós comemos, para onde nós vamos. É essas perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui. É isso daí, meu querido. E essa é uma área, eu posso dizer que é uma área dentro da qualidade de software, dentro do desenvolvimento de software, que existem muitas perguntas que nem todo mundo conhece. A Sim, maioria das pessoas não conhece a importância, né? exatamente. E é um assunto que existe legislação, né? Existe uma lei no Brasil que chama Lei Brasileira de Inclusão, que a gente tem que cumprir ela, né? Mais conhecida como LBI. E tem uma série de aspectos bem interessantes, João, pensando em qualidade de software, né? Que ela é uma subcaracterística dos testes da área ali de usabilidade, né? Então, a usabilidade e a acessibilidade, elas caminham em conjunto. Quando a gente está falando ali de usabilidade, a gente está falando também de acessibilidade de uma forma, como eu digo, mais implícita. Mas ela está ali, né? A acessibilidade está no nosso dia a dia, né? Eu conversando com você aqui, a gente tem recursos acessíveis, que eu consigo te ver, eu consigo te ouvir, né? Até mesmo a gente que usa óculos, isso aqui é uma tecnologia assistiva, né? Poucas pessoas não pensam nisso, mas sem isso aqui eu não enxergo, né? Então, nos ajuda a fazer alguma coisa, né? E a função de analista de acessibilidade é basicamente olhar para o produto nesse aspecto, né? De como o usuário vai interagir com ele, pensando numa experiência mais humana da coisa, né? Cara, muito bom. E aí, para a gente iniciar, a galera que já conhece, que já assistiu os outros vídeos, sabe como é que funciona aqui o roteiro. Para quem não conhece, a gente tem algumas perguntinhas e vamos rodar aqui, saber um pouquinho mais. Antes de começar, me explica, sempre tem uma diferença em começar um vídeo, como é que funciona mesmo, aquelas regrinhas de iniciar, eu estou com a roupa tal, com fundo tal, tem esse Ah, negócio, não sim. tem? É a descrição, né, que a gente fala de se descrever para as pessoas, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está num evento, a gente pensa que só existem pessoas que enxergam na plateia, mas muitas das vezes existem pessoas que não enxergam, os não visuais, né? E com a pandemia, pela quantidade de live, isso aumentou assim de uma forma brusca, né? As pessoas viram que existem pessoas não visuais que consomem conteúdo, então começou-se a fazer isso. E aí eu vou fazer minha descrição, e aí se você quiser você faz a sua, Com beleza? certeza. Bom, eu chamo Bruno Pules, eu tenho cabelos pretos, pouco cabelo, eu tenho pouquinho cabelo na cabeça, os cabelos que me restam. Eu tô com uma blusa cinza escura do Hacktoberfest, do ano de 2015. Estou sentado numa cadeira gamer preta. Eu tenho um óculos arredondado, tenho barba. E no fundo da sala aqui, eu tenho duas estantes cheias de livros com dois violões à minha direita. E é isso. Cara, essa apresentação aí a gente tem que aprender sempre, né? Como você falou, tem muita gente que precisa um pouco de acessibilidade e está inserido em onde todo mundo está. Exatamente. É muito legal. E a gente começando aqui a falar, a gente tem o nosso ritualzinho do Os Caminhos do Testador. Os Caminhos do Testador, para quem ainda não viu, é um livro disponibilizado no site da Foiltest gratuitamente para quem está querendo começar na área. E lá a gente fala quais são os caminhos do testador. Nesses caminhos do testador, hoje
a gente tem a possibilidade de seguir em vários deles. Não só atuar em tudo da área, mas a gente pode escolher um para acessar e continuar e seguir nele. Então, ali eu defino mais ou menos front-end, né, que a pessoa com teste de software pode seguir no caminho só de front-end, ou back-end, ou negócio, que é o mais comum historicamente. Hoje a gente tem essas opções variáveis, e também tem o full stack, aquele que todos os lugares. Ou especialista, que é um cantinho especial para como acessibilidade, performance, segurança, que é além de ter todos esses conhecimentos, tem uma especialidade ali. Não dando um spoiler, mas como você se definiria nesses caminhos? Como que o analista de acessibilidade estaria nesses caminhos? Nesse sentido, o analista de acessibilidade seria um especialista, porque ele tem noção do todo, né? A gente não deixa de ser um QA de fato, mas o nosso foco ali é a acessibilidade no final das contas, né? Então, por isso que eu creio que seja um especialista. Para chegar nesse caminho, dá para iniciar já direto como analista de acessibilidade trainee, por exemplo? Bom, conseguir você vai conseguir, mas diferentemente das outras atuações de QA, como a gente tem algo ali para já começar com alguma ferramenta ou já validar em alguns aspectos, a gente tem que ter um pré-conhecimento da WCAG. Eu costumo falar o que é a WCAG? É a CTFL do que há de acessibilidade. Então, ela ali vai ter todas as premissas para a gente conseguir realizar os testes de acessibilidade. Então, assim, a gente precisa de aprender sobre a WCAG inicialmente, né? Para depois começar a, de fato, testar com ferramentas automatizadas, com leitor de tela, com testes manuais. Então, assim, existe um caminho para se percorrer, mas sim, João, tem essa possibilidade de começar com um trainee de acessibilidade. O que a pessoa vai começar, de fato, é pela documentação da WCAG. A WCAG, ela é mundial? Ela é brasileira? Como é que é? Ela é mundial. Ela foi desenvolvida pela W3C, né? E com um consórcio de empresas, e ela hoje está na versão 2.1, que é a versão mais atualizada. Hoje a gente tem 73 guidelines para serem cumpridas, e óbvio que a gente não testa 73, porque dentro das 73 a gente existe uma subdivisão dentro dela, né, dos testes, e a gente não consegue fazer todos esses testes, porque é uma gama de teste infinito, né? E aí esse documento ele é validado, ele é internacional e é o nosso ponto de partida, né? Ele não é o nosso fim, mas é o nosso ponto de partida. Porque quando a gente fala de acessibilidade, diferente de uma automação, por exemplo, a automação a gente tem o início, o meio e o fim. Óbvio que a gente tem ali questões de melhoria do código, de refatoração, de performance do código, etc. Mas a acessibilidade é um pouco diferente, porque como a gente está tratando com a interação das pessoas no final das contas, né? A gente está querendo garantir que a pessoa consiga ter acesso, independente da deficiência dela, ela é uma coisa que ela é viva. Por isso que a gente fala que a WCAG ela é algo que vai nortear, não é o fim do teste em si. Eu posso seguir ela. Pode não, deve seguir ela. Aí já temos, então, atualizados aqui, onde está ali no nosso mapinha. A galera pergunta muito, esse é um mapinha de um jogo que é muito conhecido no mundo todo, que League é o of MOBA, Legends. né? League of Legends tem, o Dota tem, jogos Tactics tem. Então a gente consegue chegar lá no fim, partindo do mesmo lugar e podendo chegar lá no fim no mesmo lugar. Só que por caminhos diferentes. Então essa foi a ideia de transparecer isso daí. Vindo para mais uma pergunta, né? Você atualmente é analista de acessibilidade e você já passou por outros cargos na área? Minha história com TI, João, é bem longa. Eu comecei implantando servidor em faculdade,
Aí passei para o front-end, fiquei trabalhando com front-end durante um bom tempo. Já fui back-end, já fui também QA funcional, automatizava. E aí, desde junho desse ano, tá recente, mas a partir de junho eu estou trabalhando 100% com acessibilidade. Então, assim, eu tenho já um histórico, né, eu já caminhei ali por vários, digamos, várias nuances, né? Então, isso contribuiu bastante também para a minha atuação como um QA focado em acessibilidade, né? E é um diferencial muito grande que eu vejo de ter esses conhecimentos anteriores, na verdade, e poder sempre estar contribuindo com o time, né? De um ponto de vista não só de validar, mas poder também ajudar eles a melhorar a compreensão do que é os testes de acessibilidade. Com certeza. Nossa, deu uma afogada aqui, foi mal. Vamos continuando. Qual é o seu processo atual? A gente tem o início e fim ali, né? Por exemplo, especificação, planejamento, especificação, entrega, automação, entrega. Qual que seria o processo de fim a fim do analista de acessibilidade? Se a gente for pensar em comparação como um QA, digamos assim, falando tradicional, não estou falando de QAs que atuam no modelo de desenvolvimento tradicional, mas no QA que automatiza, faz outros tipos de teste, o nosso é bem parecido. A questão é que, por exemplo, quando a gente faz o planejamento dos testes, cria ali os cenários de teste para executar, vai diferenciar essa modelagem que a gente faz, porque a gente vai tratar somente com interface. Então, por exemplo, eu não vou fazer nenhum teste de API, entendeu? Eu vou focar mais na questão da interface e da interação da pessoa com aquela interface. Então, é muito mais nesse aspecto, pensando de como que a pessoa vai interagir, se os elementos estão bem descritos, se um botão ele tem o valor de um botão, se ele está compreensível. Então, é mais nesse sentido, entendeu? Então, você acha que aproxima ali do trabalho de UX? Sim, a gente tem digamos assim, um trabalho bem próximo aos UX, né? Porque, como eu tinha falado anteriormente, a acessibilidade está contida em usabilidade. Quando se fala, estamos fazendo um sistema usual, mas não pensa em acessibilidade, eu sinto te informar, você não estava desenvolvendo um sistema usual. Você pode estar desenvolvendo algo acessável, que a pessoa vai ter uma barreira ali e vai conseguir acessar. Mas agora, de fato, um sistema acessível que contempla para todas as pessoas acessarem, navegarem, consumirem, aí a pessoa não vai estar fazendo. Muito bom. E completando essa pergunta aí, qual metodologia você atua hoje, provavelmente, onde você trabalha? Hoje, onde que eu trabalho, a gente atua com metodologia ágil. E como eu sou um QA cross, eu não fico só em um time, né? Tem uma squad específica que trabalha só com Kanban. Então, é mais com a experiência do Kanban e as outras são Scrumban, né? Mas o processo em si, como todo, desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento de software são todas pensando em agilidade mesmo. Muito bom. E é até interessante que muitas pessoas pensam que a acessibilidade não consegue se encaixar nisso. Mas quando você começa a ter uma questão de transformação cultural, de fato, de como especificar o software, de como levantar os requisitos, de como desenhar, como desenvolver e como testar, isso fica cíclico. Então, fica natural. O que é o difícil é fazer isso acontecer em todas as etapas, né? Mas quando a gente consegue também, é mil e uma maravilhas. Muito legal, cara. E aí você já até começou a pincelar algumas coisas aí. Qual que é o tipo de contato que você tem com outros cargos da empresa? Geralmente a gente tem mais contato com o pessoal da Squad, né? A gente tem muito contato com o UX, que é assim, a parte primordial, porque quando a gente pega uma tela, a gente faz uma pré-análise dela para identificar se tem possíveis problemas. Se tiver, já reporta para ele. Conversamos bastante também com os Scrum Masters, com os POs. A gente tem uma aproximação muito bacana com os QAs.
funcionais que fazem os outros tipos de testes, então é bem interessante nisso, e também como um time como um todo, né? Então, assim, mas os pontos chaves mesmo são os UX, desenvolvedor e QA, que a gente tem mais atuação assim nele. PO a gente vai conversar com ele só se a gente identifica, vou dar um exemplo, por exemplo, é um campo de texto que o leitor de tela está lendo como se fosse um botão, e visualmente ele é um campo de texto. Aí a gente tem que inserir o PO, porque pode ser que tenha que mudar alguma coisa de regra de negócio relacionada ao negócio, então aí a gente aciona ele. Mas sempre o relacionamento é muito tranquilo e é muito interessante. Muito legal. As atividades no dia a dia, como que são feitas? Como que vocês é, realizam no dia a dia mesmo em si, do análise de acessibilidade? No Bom, a gente sentido de... trabalha... Uhum. Pode falar. Pode falar, Zé. A gente trabalha em dupla, né? Então é como se fosse fazendo um pair testing o dia inteiro. Interessante, hein? Por quê? Porque sempre tem que ter uma pessoa visual e uma pessoa não visual para fazer os testes. Então aí a gente tem uma separação de testes, por exemplo, testes visuais. Eu faço um exemplo de teste visual, validar contraste, por exemplo. E aí tem um teste não visual, que é ativar o leitor de telas, que isso aí é o meu par não visual que faz. Ele ativa o leitor de telas, ele vai ler aquela interface ali para ver se tudo está certinho, se não tem alguma coisa estranha ou não. E aí a gente separa nessas, digamos assim, nesses dois tipos de teste, mas a gente não faz os testes de modo isolado. Então eu também faço os testes não visuais para ajudar, para otimizar essa questão dos testes, entendeu? Então a gente Então, sempre trabalha em conjunto, né? então vocês trabalham, tipo, dia a dia mesmo, junto mesmo, Sim, total. sim. Para você ter ideia, a gente fica numa chamada de áudio o dia inteiro, Ah, entendeu? então na pandemia vocês ficam em chamada de áudio. Sim, Aí eu ia chamada perguntar de isso, áudio. como que era na pandemia? Em chamada de áudio. Tanto que a minha par, não visual, ela é de Santa Catarina, e eu sou daqui de BH. Então eu nunca vi ela pessoalmente, entendeu? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Que legal, cara. E sobre ferramentas, quais tipos, né? Quando a gente fala de tipos aqui, a gente gosta sempre de lembrar, porque tem muita gente que está iniciando na área. Se a ferramenta ela é de gestão, se ela é de automação mobile, se é de automação web, qual Uhum. lugar ela está na pirâmide de automação e quais são as ferramentas que você mais utiliza? Bom, vamos por parte igual o Jack Stripador, né? Tá. Ferramenta de gestão, a gente usa o odiado e amado por muitas pessoas, que é o Gira. E aí a gente utiliza alguns plugins de teste nele, né? Aquele X-Ray que a gente usa para montar os casos de teste, fazer toda a gestão dos testes que a gente tem ali dos cenários. A ferramenta de automação. Hoje a gente não automatiza, a gente não tem uma suíte de teste automatizado, porque às vezes para o não visual isso é muito complicado, devido que às vezes ele não pode saber programação, e aí ele tem que aprender isso, então tem uma série de questões. Mas assim, tratando na pirâmide, o nosso teste ia ser ali onde que o teste end-to-end ficaria. Que o teste de acessibilidade ele é uma parte do teste end-to-end. A gente poderia Entendi. criar alguns cenários específicos de teste de acessibilidade dentro do escopo dos end-to-end ali. E aí a gente tem outras ferramentas de validação, como, por exemplo, o Color Contrast Analyzer, que é uma ferramenta para verificar contraste das interfaces, né? A gente faz testes manuais de fato, entrar no aplicativo, ficar navegando com o leitor de tela, com o Talkback, o VoiceOver, o NVDA no Windows. E aí tem uma curiosidade, João, que muitas pessoas falam assim, poxa, mas vocês testam só com o leitor de tela? Não tem N deficiências que existem? Tem, mas
O leitor de tela, ele é um tipo de tecnologia assistiva que ele cobre uma gama de possibilidades. Por isso que a gente testa com ele. Por exemplo, eu posso usar um leitor de tela para uma pessoa que tem baixa visão, que ela tem assim, ou não tem nenhuma visão, ou a visão dela é bem pouquinha. Então, ela utiliza um leitor de tela para navegar, para ler um texto, por exemplo. Eu ou você, por exemplo, podemos usar um leitor de tela para ler um texto corrido. Você não tem que ficar scrollando. Porque dado quando o leitor de tela ele entra e dá foco em alguma área, ele vai ler o conteúdo inteiro daquela área ali. Então, a gente consegue também utilizar ele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma ferramenta. Porque são tantas ferramentas. Inclusive, eu tenho um repositório, João, que, assim, é um catálogo de N recursos de acessibilidade, que chama Awesome A11Y, está lá no GitHub. E, assim, lá tem ferramentas para dar e vender. Eu uso muito Bookmarklet, né, que são alguns códigozinhos prontos, que eu já coloco ali na minha barra de favoritos. Então, são microvalidações, né? E aí a gente tem outras ferramentas, tem o Axe, que é um plugin do Chrome, para o Chrome da Deck Systems, que ele é excelente. Ele faz... Você clica nele, ele dá uma varredura na página. Ele dá uma varredura na página para validar questões de acessibilidade. Então, ele vai pegando e vai mostrando, olha, essa página tem 30 inconsistências. Eu já cheguei a pegar páginas fazendo alguns testes, não onde que eu trabalho, mas testes por fora. Uma home ter 120 erros de acessibilidade. Então, Nossa assim, Senhora. quem gosta de abrir bug, a acessibilidade é um mar de possibilidades aí, ó. Muito bom. E assim, a gente está chegando ao final, né? Mas a gente tem algumas perguntinhas ainda. Quais técnicas de teste você mais utiliza no dia a dia? Então, técnicas de teste, a gente usa bastante teste exploratório, porque como a nossa navegação ela é muito baseada em componentes, porque a gente não pega, às vezes, uma tela inteira para validar. Vamos colocar um exemplo aqui só para ficar mais ilustrativo. O desenvolvedor está desenvolvendo a home do site, por exemplo, mas só que ele liberou o header do site. Então, a equipe de acessibilidade pode atuar enquanto ele está pegando um outro trecho da página, ele pode já validar aquele header ali, dado que ele esteja já pronto, né, finalizado. Então, a gente já pode passar um teste de acessibilidade ali, seria um teste por seção, por exemplo. A gente usa muito também análise de valor limite, quando a gente tem formulários que a gente preenche com valores para exceder e tentar colocar outros inputs que não podem ser colocados ali, partição por equivalência, a gente também usa. Esses são alguns testes, assim, e teste exploratório mesmo não é aquele baseado em sessão, que a gente tem um time box para fazer, mas é aquele bem aberto, né? Que o Marlon adora um teste exploratório aí. Então, assim, são essas técnicas de teste que diariamente a gente usa, né? A gente acaba usando, que é o que eu acho muito interessante, usando esses fundamentos de teste sem saber, sem nomear eles, né? Mas quando você para para pensar, eu estou fazendo um teste exploratório aqui, né? Fazendo de tudo isso daí. E por último, como que você conseguiria definir o cargo em uma frase? Capciosa essa pergunta para quem ama acessibilidade, né? Mas eu vou tentar resumir. Garantir uma experiência de uso igualitária para todas as pessoas. Nossa Senhora, aí sim, dá pra virar thumb do vídeo também. Cara, muito obrigado por essa ajuda aí. Se você também trabalha na área de acessibilidade, ou você, Brunão, vem aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo, comenta se faltou alguma coisa, se tem alguma coisa diferente que faz aí na sua empresa e vamos divulgar isso daí. Bruno, obrigado por você ter participado. Se quiser deixar uma mensagem aí para a galera. Bom, eu vou gastar aqui esse tempinho que ele me deu para falar que quem tem interesse no assunto e quem não me conhece, pode me procurar no Instagram, Bruno Pulis Dev. Ali eu compartilho muito conteúdo sobre acessibilidade. Eu tenho na minha bio
o meu Linktree, onde que você vai encontrar todos os locais que eu produzo conteúdo. Eu produzo conteúdo no YouTube, no meu blog, principalmente, e no Instagram. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em desenvolver conteúdo acessível. Então, todos os meus conteúdos estão lá no Instagram, eles possuem descrição alternativa. Pessoas não visuais podem consumir esse conteúdo e vai ter descrição lá. E, assim, é muito legal. Eu também tenho um canal no Telegram, que apesar que ele está um pouquinho abandonado, mas eu tento melhorar ele. E também estou disposto a conversar. Quem quiser me chamar para trocar uma ideia, tem alguma dúvida sobre o tema, quiser marcar alguma mentoria também, vamos conversar e vamos fazer a web, os ambientes digitais serem acessíveis de fato, né? É isso daí, galera. Então vamos seguir lá, @BrunoPulesDev. Isso. Aí, ó, tem um L só, né? Eu sempre coloco com 2 L, eu tô fazendo errado. Aí, isso é normal. Todo mundo acha que meu nome é com 2 L's, mas é normal, tranquilo. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, acesse aqui o canal, se inscreva e assista outros vídeos para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Como é que é aí na sua empresa, como que é na outra área, como que é outro cargo. E aí aqui são mais de 20 cargos para você ver e discutir com essa galera. Muito obrigado por você ter vindo e até mais.